Você está na dúvida de como definir o tema do seu TCC? Ou você ainda está no começo da faculdade, está já pensando sobre isso e tentando imaginar como é que esse processo é feito? Bom, não tem nada melhor do que entender como algo ocorre vendo experiências reais de como isso é feito na prática. Nesse vídeo, a gente vai contar nossas experiências, minha e da Érica, de como foi pra gente definir o tema do nosso TCC. Bom, nesse vídeo a gente vai contar para vocês como a gente definiu o nosso tema de TCC. Então, já deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, né? Nós temos também Instagram, então nosso Instagram aqui, ó, vamos deixar aqui, né, no box de informação, é Vivência Universitária também, e lá a gente posta todos os dias, tem muito conteúdo, né, gratuito, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, para você ficar por dentro de como fazer seu TCC e qualquer outro trabalho acadêmico, porque a gente não fala só de TCC. Mas nesse vídeo a gente vai focar em como definir o tema, né? É muito difícil, às vezes, para quem está começando, não tem essa intimidade, né, vamos dizer assim, com a área acadêmica, saber como é que você vai escolher um tema de um trabalho sozinho, né? Porque geralmente todos os outros trabalhos acadêmicos, o professor já delimita, olha, o trabalho é sobre isso, então você já sabe exatamente o que pesquisar, né? E o TCC, ele é um trabalho que você vai fazer de forma independente, né? Então, o TCC é trabalho de conclusão de curso, né? Então, você tem que fazer tudo, né? Desde escolher o tema, ir atrás de um orientador para te auxiliar, né? E gerir o seu próprio tempo, né? Que também é muito importante. Então, a primeira etapa do TCC é definir o tema. Nesse vídeo a gente vai falar disso. Mas a gente já tem muito conteúdo sobre as outras etapas do TCC, né? Vou deixar aqui os links nos cards. Bom, para mim, o meu TCC, eu fiz, na verdade, iniciação científica, que é um projeto de pesquisa, né? Eu fiz biologia e dentro da biologia existem várias áreas. E eu já, como gostava já da área acadêmica, eu já sabia que eu queria fazer mestrado, queria fazer doutorado, então eu resolvi fazer a iniciação científica, que é um programa, né, que todas as instituições de ensino têm, que te permite começar a fazer pesquisa já na graduação. Então já está te preparando para essa segunda fase aí, que é a fase da pós-graduação. Então o que eu fiz primeiro? Para mim era muito claro que eu tinha que escolher algo que eu gostava, né? Eu não ia estudar um assunto lá dentro da biologia que eu não me identificava. Então eu escolhi primeiro o que eu gostava, que era botânica. Mas dentro da botânica, né, que é o estudo das plantas, você pode estudar as plantas de vários aspectos. Você pode estudar a fisiologia da planta, você pode estudar a estrutura interna da planta, que é a anatomia, você pode estudar a biodiversidade, né, como a biodiversidade e a evolução das plantas, que é a parte que eu mais gostava, né, eu gostava disso, da biodiversidade, saber o nome, assim, né, na prática, saber o nome da planta, saber como elas evoluíram, entender como é que elas estão dispostas ali no ambiente delas. Então, eu já sabia que era essa parte da botânica que eu mais gostava, né? Então, o que eu fiz? Eu esperei até chegar próximo da disciplina que tinha a ver com isso, né? Eu entrei em contato com um dos professores da disciplina. Falei, eu gosto, né, dessa área, vou começar a disciplina esse semestre e eu gostaria de começar um estágio, né? Gostaria de fazer iniciação científica. E o professor me aceitou. E também dentro, para vocês verem, né, que aqui tudo parece aquelas bonecas russas, né? Você tem a biologia, dentro da biologia tem a botânica, dentro da botânica tem várias linhas de pesquisa, e dentro da linha de pesquisa que eu encontrei, você pode estudar vários tipos de planta. Você pode estudar um grupo específico ou plantas que ocorrem numa determinada região. Por isso que você precisa de um orientador, né? É uma pessoa mais entendida daquele assunto que vai te ajudar. Então, eu conversei com o meu orientador e o que ele fez, que foi bem legal? Ele perguntou para mim, você gosta de plantas que ocorrem na floresta ou que ocorrem em ambientes abertos? Você gosta de plantas que são árvores ou você gosta de plantas que são ervas, né? Aí eu falei, eu gosto de plantas que ocorrem na floresta e eu gosto de árvores. Aí ele falou assim, então já que você gosta dessas características da planta, você pode estudar essa família, que
e era uma família de plantas que ele também estudava, né? Então é assim que funciona. Quando você vai falar com o orientador, ele vai te direcionar para algo que vocês dois têm em comum, né? Porque você já procurou aquela pessoa que ela estuda algo que você gosta. E dentro do que você gosta, ela vai te ajudar a escolher o assunto perfeito para você. Então, para mim, foi assim que funcionou. Eu escolhi a área que eu gostava, né? Primeiro passo. Escolhi um orientador, né? Que era especialista dentro daquela área. Conversamos nós dois juntos, né? Ele me ajudou, fez questões para saber do que eu gostava mais. E nós dois escolhemos o grupo de planta que eu iria estudar, né? E dentro aplicamos a metodologia ali, o tipo de trabalho que era próprio daquela área de estudo, né? Numa versão mais simplificada, que era pro meu nível, né? Porque mesmo dentro de uma área de estudo, você pode fazer desde coisas bem complexas, que são os doutorando que vai fazer, intermediárias, que é o mestrando, e mais simples, que é quem está começando, que é a iniciação científica. Então, eu acho que esse é tipo assim, se eu fosse tornar didático, esse é o processo. Assunto, orientador, tema. E para você, Erika, como é que foi o seu processo? Bom, eu tô rindo aqui do outro lado porque o meu processo foi todo aos avessos, né? Dá pra perceber pela fala da Jennifer, vocês devem ter percebido isso, que ela fez o processo correto, foi tudo certinho. No meu caso, foi tudo ao contrário. Eu não tinha tema definido, não sabia do que eu gostava, eu trabalhava, estudava. E aí eu cheguei na sala de aula um dia, na faculdade, inocente, eu vi todo mundo falando, TCC, meu trabalho, não sei o quê. Eu falei, nossa, eu preciso ver isso também, né? Eu preciso definir um tema, preciso me organizar, meu Deus. Quando será que eu vou entregar isso? O que é isso? Mais perdido que tudo. Bom, e aí logo em seguida também, uma professora nossa de botânica entrou em sala de aula e falou que no Instituto de Botânica, né, aqui da cidade de São Paulo, uma colega dela estava precisando de estagiários. Se alguém quisesse se candidatar, que entrasse em contato com ela. Eu falei, isso é interessante, para quem não tem nenhum tema, eu acho que aqui já tem um sinal, né, para onde eu vou. Confesso para você, amava botânica? Não amava. Mas eu não queria trabalhar com pessoas e nem com bicho. Então acho que eu tinha poucas alternativas se não fosse a botânica, né? Mas tinha algumas ainda que a biologia, ela é completa, ela atinge todos os aspectos de vida, né? Bom, peguei o contato da professora, entrei em contato com ela me respondeu, marcamos um dia, o horário tudo certinho, e eu fui lá conversar com ela, conhecê-la, saber o que eu poderia estudar, né? Tentar fazer isso que a Jennifer fez mais organizado, né? Entender um assunto, um tema e tal. Aí cheguei lá, conversei com ela, ela me apresentou um projeto também, uma ideia de algo que eu poderia desenvolver, porque eu estava ainda, apesar de eu não saber muito o que era TCC e tudo mais, eu ainda estava tentando fazer um projeto para fazer uma iniciação científica, assim como a Jennifer fez. E aí ela me apresentou um projeto, eu achei super legal, que era coletar as plantas num lugar lá específico e tudo mais. Aí nós fomos algumas vezes de carro com ela, sabe? Ela explicando tudo, a coisa muito, muito, muito tranquila. Eu adorei, falei, bom, vamos trabalhar com isso então. E aqui em São Paulo estava tendo um projeto muito maior para reconhecer as plantas de cada uma do estado todo, assim como em outros estados também. Esse projeto na época estava começando. Falei, nossa, vai ser muito legal, vou fazer isso. Só que aí eu tinha que ir nessa área sozinha e aí eu tinha que ficar lá coletando durante X tempo, depois eu punha essas plantas dentro de um saco, pegava um trem, pegava um metrô, ia pra faculdade à noite, voltava no outro dia, fazia todo o processo botânico que tem que fazer, que se eu vou explicar aqui vocês vão dormir aí, mas porque são uma série de etapas. E isso começou a me cansar muito e eu comecei a ficar desanimada com o trabalho. Eu falei, aquela empolgação do início, ela desapareceu. Porque não era bem isso que eu queria fazer, né? No final das contas, não era isso que eu queria fazer. Essa foi a minha conclusão. Aí eu cheguei nela, agradeci a oportunidade e falei que não era aquilo que eu queria desenvolver numa iniciação científica, né, na minha pesquisa. Aí ela me falou, vai pra casa, depois a gente conversa. Fui pra casa, mas eu fui bem triste, porque eu achei que ali tinha acabado a minha oportunidade. Falei, poxa vida, né, nunca mais eu vou ter oportunidade de trabalhar com botânica ou trabalhar com essa professora, alguma coisa nesse sentido. Passou um tempo ali, talvez uns 2, 3 meses, ela me mandou um e-mail. Ela falou, e aí, já conseguiu alguma coisa de iniciação, de projeto, já tá trabalhando na área e tal? Aí eu falei, não tô, professora, ainda tô buscando. Não tava, né? Tava perdida ainda.
Aí ela falou, então volta pra cá que eu tenho uma outra opção pra você. Ah, mas na hora, poxa vida, então ela ainda acredita em mim. Peguei minhas coisas, marquei um horário com ela e voltei. E aí, ela me apresentou um outro projeto, que é o Flora Fadenolífica do estado de São Paulo, né, que eu havia comentado agora há pouco, que ele estava levantando todas as plantas do estado de São Paulo, assim como em outros estados também tem esse projeto. E ela me apresentou tudo direitinho, eu gostei, falei, bom, é esse que eu quero fazer. Então, eu comecei a desenvolver uma iniciação científica a partir desse tema. Aí ela começou a me dar algumas orientações básicas mesmo, porque nesse momento eu não tinha tido ainda botânica propriamente dita, então, como a Jennifer falou, eu não sabia nada de anatomia, nada de morfologia, então ela me ensinou muita coisa no laboratório dela antes, né? Eu cheguei muito crua no laboratório dela, então ela me ensinou muita coisa antes. E aí sim a gente começou a desenvolver o trabalho e foi crescendo. E eu terminei a iniciação científica utilizando esse trabalho maior, que foi o projeto, né? E aí eu fiquei sabendo que eu poderia usar esse projeto de iniciação científica para o meu TCC. Ah, você acha que eu esperei mais alguma coisa? Claro que não, né? Eu catei ele, adequei, né? Fiz a adequação que precisava para colocá-lo dentro das normas do TCC que a instituição que eu estudava pedia e fiz a apresentação dele, usei ele para minha apresentação. Então, na verdade, o meu TCC ele ficou pronto quase que um ano antes, porque eu tinha desenvolvido a iniciação científica um ano antes de terminar o TCC, porque na minha cabeça lá no início eu ia fazer iniciação científica, uma coisa, depois ia fazer o TCC, outra coisa, mas não, eu pude juntar os dois. Então, talvez isso seja uma dica até para vocês, para ver se existe essa possibilidade dentro da sua instituição. E é interessante pensar que eu fiz isso há quase 12 anos atrás, né? Então é possível que algumas normas, regras tenham mudado. Então veja se é possível você desenvolver um projeto de iniciação científica e utilizá-lo como seu TCC. Foi assim que eu escolhi o meu tema. Ah, e depois disso, para vocês verem como eu gostei do tema no fim das contas, eu fiz o meu mestrado e fiz um doutorado um pouco próximo dessa área também que envolve planta. E foi assim. Ah, bem legal. A experiência, dá pra ver, né, que a experiência da Érica foi bem diferente da minha, mas pra tudo na vida tem um jeito, né? Às vezes você não gosta do início, do que você vai fazer e é normal. Eu acho que a gente tem que na graduação a gente tá pra aprender, né? Normal. A gente experimentar, começa, né? Isso, tem que experimentar. E vou te falar, eu simplifiquei a história, porque eu antes de trabalhar com planta, eu trabalhava com vírus, né? Eu tava fazendo estágio, né, um estágio de pesquisa também, né, eu ganhava uma bolsa, eu trabalhava com amostras de sangue de doadores de sangue, e a gente estava procurando lá um vírus em particular. E eu não gostei dessa área, para te falar a verdade, eu achei que estava muito voltado para medicina, muito para, né, e não era o que eu queria. Eu gosto de biologia mesmo, sim, evolução, de biodiversidade. E eu tava me descobrindo, na verdade foi ótimo fazer aquele estágio, eu tava me descobrindo. E foi bem na época, né, que eu tava fazendo esse estágio, que eu tive as disciplinas de botânica. Eu falei, nossa, adoro planta, é isso que eu quero, entendeu? Então, faz parte, né? Eu simplifiquei a minha história, né? Não foi a primeira estágio que eu fiz, eu já tinha feito estágio antes com vírus, já tinha feito estágio antes em empresa, né? Então, faz parte, né? A gente acha que é simples o processo, mas não é, a gente está se descobrindo. Bom, vocês viram como é normal esse zigue-zague, né, entre as áreas, então escolher o tema, como a Jennifer já falou, não é tão linear, tão fácil, eu acordo um dia e descubro o que eu quero fazer da vida, né, do TCC. Então, sinta-se à vontade para experimentar. A universidade ela tem essa possibilidade de você conhecer novas áreas dentro daquilo que você está estudando. E se você precisar de mais dicas, mais orientações e quer saber mais sobre essa vivência universitária, aproveite o nosso canal lá no Instagram, siga lá, você vai saber um monte de coisa sobre trabalhos acadêmicos, sobre essas experiências que a gente teve e tenho certeza que vai te ajudar a tomar decisões e fazer os seus trabalhos acadêmicos também. Além disso, nós temos um e-book, esse já é bem focado para você que já escolheu o seu tema de TCC, ele vai te orientar a fazer o seu trabalho acadêmico, não só o TCC, como todos os outros, sabe? Aqueles seminário, artigo, trabalhos em grupo, que é um caos. Então, esse e-book vai te ajudar a fazer todos eles. E se você já escolheu o tema e já sabe o que fazer, mas está perdido na execução do processo, chama a gente para uma mentoria. Vai ser um prazer poder te ajudar
a passar por esse momento de uma maneira muito mais tranquila, tá bom? E qualquer coisa, estamos aqui na próxima quarta-feira, às 20 horas, com um novo vídeo com um assunto bem legal pra você. Tchau, tchau!